Ter uma boa cicatrização pós-operatória é o desejo de todos os pacientes que se submetem a cirurgias, principalmente cirurgias estéticas que possam vir a deixar marcas na pele. Então aquela cicatriz fininha, aquela cicatriz invisível, existe alguma técnica ou algum cuidado que nós podemos fazer para melhorar essa cicatrização e deixá-la menos aparente? Existe e a ciência nos mostra isso. Então hoje o Cafezinho com Consulta vai ser sobre um artigo científico que fala exatamente sobre isso, sobre como melhorar a cicatrização da pele nos procedimentos cirúrgicos. E tem coisinhas que nós podemos regular e que podem te levar a essa melhora. Toca a vinheta aí e vamos entender um pouquinho o que a ciência diz sobre isso. Salve, salve galera! Vamos falar hoje do artigo científico sobre como melhorar as cicatrizes, né? Então esse artigo, eu peguei, ele tá em inglês, eu não vou falar o título em inglês porque minha pronúncia do inglês é um pronunciante quase nativo, né? Então eu não vou pronunciar isso. Os princípios para melhorar a cicatrização dos tecidos moles. O que são tecidos moles? Geralmente nós vamos levar em consideração a pele e as mucosas, né? Mas nesse artigo especificamente nós vamos abordar a pele. Quando nós fazemos uma incisão em pele, nós vamos ter 4 fases de cicatrização. É importante nós entendermos isso para entender depois como evitar que essas cicatrizes fiquem mais aparentes. Primeiro de tudo, nós vamos ter a coagulação. Logo que tu faz o procedimento cirúrgico, depois disso, nós vamos ter um processo de coagulação e de hemostasia, onde as nossas células vão estancar o sangramento dos vasos, do procedimento cirúrgico. Isso vai demorar em torno aí de 24 horas. Depois desse período de 24 horas, que é o período inicial, nós vamos ter a fase inflamatória, que é a fase que vai levar aí depois até 7 a 10 dias do pós-operatório. Essa fase inflamatória é a fase onde a cicatriz fica um pouco mais sensível, a área fica avermelhada na volta, gera todo o processo inflamatório para recuperar aquela região, porque sempre que nós fazemos um procedimento cirúrgico, ele é como se fosse uma agressão para o nosso organismo. Então ele vai encarar isso como se fosse uma agressão. E aí ele vai mandar todas as células lá para fazer o processo inflamatório e reparar aquela área que está machucada. Então vai líquido, vai inchar um pouquinho, vai sangue, pode ficar hematoma. Então tudo isso acontece nesses primeiros 7 a 10 dias. Essa fase inflamatória, depois dela que nós vamos remover os pontos, porque os pontos eles mantêm a tensão da cicatriz, porque a fase inflamatória pode inchar um pouquinho, pode afastar as bordas da cicatriz, e nós não queremos isso. Então nós deixamos os pontos pelo período de 7, 10 dias, às vezes um pouquinho mais, e depois nós vamos remover esses pontos. Então essa é a fase inflamatória. Depois disso, vamos ver as duas fases que mais os pacientes percebem no pós-operatório e que são as responsáveis por muitas vezes deixar mais marcas ou menos, que é a fase de proliferação. Essa fase de proliferação é a fase que o paciente vai ter, onde as células dele vão produzir colágeno naquela área. Vamos imaginar assim, nós fizemos uma cirurgia e nós rompemos aquela pele. Fechamos, teve a fase de coagulação, processo inflamatório e agora o teu corpo ele precisa fechar aquela pele. E aquela área sofre tensão pela movimentação. O que o teu corpo vai fazer ali? Ele vai produzir colágeno para que aquela pele cole novamente, como se fosse fortificar aquela região. Então aquela região está frágil, então ela vai ter uma fortificação e isso se passa pelo período de 6 a 8 semanas pós-operatório, que é o período de proliferação. Esse período o colágeno vai estar muito ativo, então a cicatriz fica bem vermelha, ela pode ficar um pouco mais alta. Nessa etapa que muitas vezes se formam cicatrizes hipertróficas, por isso que tem que ter muito cuidado entre 6 até 8 semanas pós-operatório para não fazer muita tensão na área operada, muitas vezes usar os micropores, mas não vou entregar para vocês agora, vou entregar para vocês no final do vídeo as táticas que nós utilizamos para evitar cicatrizes. Essa fase de proliferação é a fase que vai deixar a cicatriz com mais volume, aumentada e vermelha. Então é muito importante controlar essa fase. Quanto menos ela produzir colágeno, quanto menos volume tiver, melhor. E depois nós vamos ter a fase de remodelação. E essa fase é a fase mais longa. Existe uma máxima na cirurgia estética que é cicatriz boa é cicatriz velha. Quanto mais tempo essa cicatriz ficar ali, melhor ela vai ficar, mais fininha ela vai ficar. Então nesse processo de remodelação de 1 a 2 anos, o teu corpo ele vai tirar o excesso de colágeno que tem naquela área, ele vai deixar aquela área mais lisa, mais anatômica, menos vermelha, aquela cicatriz começa a ficar mais esbranquiçada, mais cor da pele e começa a desaparecer. Essa é a fase de remodelação. Então são essas 4 fases, lembrando
Se nós avaliarmos ela, nós começamos lá no primeiro dia pós-operatório, que é a fase de coagulação, logo em seguida, nas primeiras horas pós-operatórias, e vamos terminar basicamente de 1 a 2 anos depois do procedimento. Então, sempre que nós fazemos uma cirurgia, o pós-operatório imediato é uma coisa e o tardio, onde nada mais vai acontecer, que aquela cicatriz vai realmente desaparecer, pode levar até 2 anos, muitas até mais, né? Mas geralmente 2 anos é o período de fase de remodelação, segundo o artigo científico aqui. E quais são os fatores que vão influenciar na cicatrização? Nós sabemos as 4 fases da cicatrização. Além disso, para nós termos a pele realmente firme e forte, com até 80% da sua força inicial, porque uma vez que a pele é operada, ela nunca mais volta aos 100%, ela vai sempre ficar nos 80%, 85% de força inicial. Demora aí, segundo o próprio artigo, 6 a 8 semanas. Então, aquela fase que eu falei para vocês no início, depois da fase ali de proliferação, é a fase onde a pele ela já retomou a sua tensão de 80% da tensão inicial que ela tinha. Então, ela está fortificada. E tem algumas coisas importantes que o artigo fala aqui que nós precisamos levar em consideração para não ter cicatrizes. Vamos falar primeiro de alterações locais da própria cirurgia, né? Alterações que nós vamos ter, que o cirurgião vai levar em consideração para fazer o procedimento cirúrgico e a área que vai ser operada. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma nutrição adequada daqueles tecidos. Então, quando nós vamos operar alguma área, nós temos que avaliar aquela área. Aquela área, ela tem uma boa irrigação sanguínea? Esse paciente ele tem uma boa irrigação sanguínea na área ou não? É uma área que já foi operada ou que já foi irradiada, que tem uma irrigação sanguínea pobre? Isso tudo vai diminuir a cicatrização. Além do que a pele é muito fina, vai ser tirado muito tecido, tudo isso pode influenciar na cicatriz. O suporte sanguíneo suficiente ele é muito importante, porque você tem que imaginar assim, ó, o sangue é que leva as células para cicatrizar. Sem sangue, nada cicatriza. Então, se as células não chegarem lá, não vai ter cicatrização. Se o sangue não chegar lá, também não vai chegar a medicação. Então, tudo que nós temos na fase de recuperação, ela é necessária ter células sanguíneas. Então, é muito importante nós termos essa irrigação. Por isso que nós sempre temos que cuidar, muita tração, excessiva pressão na área, grandes remoções de tecido onde fica muito tensionado, isso tudo diminui o suporte sanguíneo daquela área, a irrigação daquela área. O manejo adequado da ferida, depois de fazer a cirurgia, quando vai fazer a sutura, essa sutura ela ficou uma sutura firme ou ficou uma sutura muito apertada? Como que está localizado os curativos? O taping, ele está pressionando muito ou não? O curativo está pressionando muito ou não? Isso tudo nós temos que cuidar também, porque também vai entrar na irrigação sanguínea. Nós temos uma área que já foi operada, ela já sofreu um pouquinho, ela já está com uma irrigação diminuída e nós fazemos muita pressão ou o curativo está muito tensionado, isso pode dificultar a irrigação também. E também a proliferação bacteriana é muito importante, e isso em qualquer procedimento cirúrgico, que nós temos que cuidar a contaminação da área operada. Uma das coisas que mais pode deixar cicatriz são infecções na área que nós vamos operar. Então, quando vamos fazer uma cirurgia, nós temos que ter o máximo cuidado possível para a asepsia dessa cirurgia, para ela não ter contaminação. E também cuidar da ferida. Durante a cirurgia, no pós-imediato, quando vai botar os curativos, limpar bem depois de fazer a cirurgia. E em casa, o paciente também tem que cuidar dela. Se for uma cirurgia onde tu vai fazer curativo naquela área, tem que tirar o curativo, deixar seco, limpar. Ou é uma cirurgia onde tu não vai mexer na cicatriz, então vai deixar ela quietinha, não vai molhar, não vai umedecer, porque isso pode introduzir bactérias, pode introduzir uma infecção naquela área. E toda área que tem infecção cicatriza ou tem dificuldade de cicatrização pode deixar marcas muito mais evidentes. Então nós temos que cuidar disso. Então isso são alterações que o próprio artigo fala: nutrição adequada, suporte adequado, manejo da ferida, pressão no fechamento das suturas e também dos curativos e minimizar a contaminação bacteriana da área que nós vamos operar. Isso são fatores mais cirúrgicos e de cuidados com a ferida. Vamos ver outras condições que podem influenciar na cicatrização. O artigo ele fala aqui que nós temos algumas alterações médicas que podem vir a dificultar o processo de cicatrização. Primeiro de tudo, nós temos que avaliar clinicamente o paciente. Pacientes com alterações de colágeno, seja pacientes que tenham a tendência a ter queloides, a tendência a ter hipertrofias e também pacientes que têm hiperelasticidade dos tecidos.
ele puxa o dedo e vem até aqui, as articulações são bem maleáveis, ele consegue fazer alongamentos que muitas pessoas não fazem. Isso pode nos dizer que ele tem alguma alteração de colágeno. Isso pode vir a dificultar a cicatrização. Além disso, a idade do paciente. Pacientes jovens, eles têm a fase de proliferação da cicatrização mais alongada. Então, essa fase mais alongada da fase de proliferação da cicatriz, ela pode gerar um processo de mais volume, mais hipertrofia e mais cicatriz visível. Então, o jovem, ele tende a ter cicatrização mais rápida, porém mais evidente. A pessoa mais velha, a cicatriz fica menos evidente, ela fica mais fininha, menos vermelha, porém ela demora um pouco mais para cicatrizar. Porém, a fase de proliferação é uma fase mais curta, ou seja, a pessoa mais velha tem uma cicatriz melhor, menos visível do que a pessoa mais jovem, o que muitas vezes as pessoas se confundem. As pessoas acham que sempre no jovem é mais fácil a cicatrização. Ela pode ser mais fácil, mas pode ficar mais marca. Algumas alterações clínicas, diabetes mellitus, tá? O paciente que tem diabetes, ele pode ter alteração principalmente de vascularização periférica e dificuldade de cicatrização. Então esse paciente que tem diabetes, ele tem que controlar a diabetes, tem que avaliar, tem que fazer hemoglobina glicada, tem que fazer uma glicemia em jejum e ver se ele tem diabetes ou não e se ele pode submeter ao procedimento. Se ele tem diagnosticado, tem que controlar. Está controlada, nós podemos fazer o procedimento. Não está controlado, tem que controlar para isso, porque a diabetes é um fator de redução de vascularização periférica, vai dificultar a chegada das células e vai dificultar o fechamento das feridas. Principalmente se essas cirurgias forem em membros inferiores, né? Se nós falarmos de cabeça e pescoço, é um pouco menos impactante a diabetes, mas também pode impactar. Doenças vasculares, paciente que tem, por exemplo, tendência a ter doenças vasculares, como tromboses, como embolias, também podem ter alterações de cicatrização. Hipotiroidismo, segundo o artigo diz aqui. O hipotiroidismo é quando o paciente tem uma hipofunção, uma função diminuída da tireoide. Então a tireoide não está funcionando bem. O que acontece? O paciente tem a tendência a ter uma cicatrização mais atrasada, um metabolismo mais lento. E isso pode gerar também uma cicatriz mais evidente. Por isso que é importante avaliar se o paciente tem hipotireoidismo, pedir um TSH, pedir um T4 livre, ver como é que está o funcionamento da tireoide antes de fazer um procedimento cirúrgico para entender se ele não tem esse risco. E às vezes o paciente não sabe, né? Mas a pessoa me diz, olha, Thales, eu tenho hipotireoidismo. Ok, nós já sabemos, nós vamos rastrear, geralmente ele já está tratado. Muitas vezes ele não sabe, ele vai fazer a cirurgia e não sabia que tinha. Nós fazemos o exame e vemos que ele tem alguma alteração de tireoide, então é importante fazer isso. Além disso, outras coisas que o artigo fala. Todas as doenças que causam imunocomprometimento, né? Ou seja, diminuem a imunidade do paciente. Então, pacientes que têm alterações imunes, doenças autoimunes, que estão fazendo tratamentos com corticoides muito intensos, podem também ter dificuldade de cicatrização. Não só pelo processo de cicatrização em si, como também pela contaminação bacteriana. Pacientes que estão com uma deficiência imune, eles têm a tendência a ter mais infecções, mais dificuldade de lutar contra as bactérias, por mais antibióticos que nós utilizamos, e tendem a ter mais infecção. Ou seja, pacientes imunocomprometidos têm que controlar, avaliar bem para fazer o procedimento. Isso nós estamos falando de doença. Existem alguns fatores importantes nutricionais que vão impactar na cicatrização e muitas pessoas não sabem disso. Se alimentar bem não é só para estar bonito no corpo e ficar magro, também é para ter uma saúde e uma boa recuperação das cirurgias. Então, deficiências nutricionais podem impactar diretamente na cicatriz que o paciente vai ter. Principalmente, deficiência de vitamina C, vitamina K e zinco. A vitamina K e o zinco são muito importantes no processo de cicatrização, na verdade o processo de produção proteica daqueles colágenos que vão atuar no fechamento da célula. Grosseiramente falando, no fechamento da ferida. Então é muito importante que o paciente tenha um bom equilíbrio de vitamina C e de zinco, né, para ele conseguir, segundo o artigo aqui, hidrolisação da lisina e da prolina. Mas Thales, o que é isso, lisina e prolina? São proteínas, tá? Essas proteínas são importantes para fazer o colágeno, para formar a rede de colágeno que vão cicatrizar a ferida. Então por isso que é importante nós termos a vitamina C e o zinco. E a vitamina K,
muitas pessoas sabem disso e muitas não sabem, ela é muito importante na coagulação. Então, para nós termos aquela fase de coagulação imediata pós-operatória, nós temos que ter uma boa vitamina K. Ela é responsável por parte das cascatas de coagulação do corpo. Se nós temos deficiência de vitamina K, nós podemos ter deficiência nessa fase. E aí o paciente não consegue estancar, né, grosseiramente falando, o sangramento. E esse sangramento pode prejudicar a cicatrização, porque ele fica sempre recorrente naquela área. Então, ter uma boa condição de vitamina K é importante na fase de coagulação. Esses são fatores nutricionais que o paciente tem que considerar antes de fazer um procedimento cirúrgico. Bom, nós já falamos sobre as fases da coagulação, já falamos sobre alterações locais da área que nós vamos operar, nós já falamos também da parte nutricional e agora nós vamos falar da parte de cuidados pré-operatórios. Existem algo que nós podemos fazer para que melhore a cicatriz antes da cirurgia ou algo profilático? Existe. Primeiro, melhorar a condição nutricional. Já falei para vocês antes que a vitamina C, a vitamina K, o zinco são importantes na cascata de coagulação e de formação do colágeno. Então, fazer uma boa nutrição pré-cirúrgica vai te ajudar. Além do que, evitar dietas muito restritivas. Então, o paciente que geralmente vai fazer cirurgias estéticas, muitas vezes, principalmente lipoaspirações corporais e às vezes faciais, ele tende a estar em dieta, às vezes está restringindo muito a alimentação e isso pode gerar um quadro de deficiência nutricional e pode impactar. Lembra que quando a gente faz um procedimento cirúrgico, nós temos que estar bem nutrido, porque o nosso corpo vai passar por um processo de estresse. E esse processo de estresse, quando nós estamos bem nutridos, ele passa com muito mais tranquilidade e tem resultados melhores. Além disso, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Fazer um parênteses, é o artigo que está dizendo. Além disso, uma coisa muito importante, tá? Reduzir o fumo e abandonar ele de uma vez por todas, tá? No mínimo aí, 8 semanas, de 6 a 8 semanas antes da cirurgia, abandonar ou diminuir consideravelmente o cigarro. O que é diminuir consideravelmente o cigarro? De 5 cigarros por dia para menos. Isso vai ajudar muito na cicatrização. E de preferência, abandonar o cigarro, porque ele vai prejudicar a cicatrização. Tem muitos cirurgiões que não operam pacientes fumantes por conta disso. Então é muito importante cuidar, principalmente se for fazer cirurgias em áreas periféricas. Cuidem muito do cigarro. Vai fazer uma cirurgia estética, aproveita e já abandona o cigarro. Ele faz grandes malefícios, não só malefícios para a cicatrização, mas também para o corpo como um todo, risco de câncer, alterações pulmonares, enfisema e alterações que não têm cura, não tem o que fazer depois que elas começam a acontecer. Então, abandone o cigarro para fazer cirurgia. E claro, controlar qualquer outro tipo de alteração sistêmica. Está descompensado na diabetes? Tem que controlar. Está descompensado na cascata de coagulação? Tem alguma coisa nutricional? Tem que controlar. Então, isso tu pode fazer para evitar cicatrizes no pós-operatório. E além dos cuidados pré-operatórios, quais são os cuidados pós-operatórios que nós devemos fazer? Basicamente, repouso e nutricional, alimentação, nós já falamos, tá? Agora, nós temos que ter alguns cuidados principais. Tapings e micropores. Os tapings e micropores, eles fazem uma fortificação, eles reforçam aquela área que nós operamos. Porque logo que nós fazemos o procedimento cirúrgico, vocês vão lembrar, lá na cascata que eu falei no início, nós temos a cascata primeiro de coagulação e depois nós vamos ter o processo inflamatório, onde o tecido está muito frágil ainda e ele não consegue se sustentar sozinho. Nós precisamos, além das suturas, tanto internas quanto externas, nós precisamos ter alguns cuidados de fortificação dessa pele, que nós vamos utilizar tapings e micropore. Eles vão ajudar com que a pele fique mais tensionada e evitar que ela sofra a pressão do movimento, principalmente, por exemplo, pescoço ou outras áreas que a pele vai esticar, evitam de alargar a cicatriz. Isso vai diminuir o risco de uma cicatriz mais evidente. Então, quanto mais próxima ela ficar, melhor é a cicatrização. Então, isso vai evitar o alargamento. Nós vamos utilizar ela nos primeiros dias pós-operatórios, de 10 a 15 dias, depois vamos utilizar o micropore por mais tempo ainda, até fechar 6 semanas, por exemplo, segundo o artigo diz aqui, para evitar o alargamento das cicatrizes. Além de utilizar micropore e taping, umidade. Como assim, Thales? Deixar úmido? Não é deixar úmido, é hidratar aquela área. Então nós vamos passar pomadas que vão hidratar aquela região, como por exemplo o Cicaplast.
é uma pomada que ajuda na cicatrização e deixa aquela área mais hidratada. Porém, nós temos que cuidar muito, não é usar por muito longo tempo, porque o Cicaplast ele pode deixar a pele muito hidratada e ela tem uma certa flacidez e largar a cicatriz num período muito longo de tempo. Nós vamos utilizar aí até fechar 6 semanas, podemos utilizar às vezes 4 semanas, depende da pele de cada um, nós vamos ter que ver, cada caso é um caso, tem que ter uma orientação, não é uma orientação generalizada para todo mundo, mas manter hidratada a cicatriz é uma forma de evitar que ela fique mais aparente. Além disso, nós podemos utilizar fitas e pomadas de silicone no pós-tardio. Nós podemos utilizar essas armas, essas ferramentas, para diminuir o risco de alargamento da cicatriz. Então, no pós-operatório tardio, pode-se utilizar fitas de silicone ou até pomadas que vão fazer com que a pele fique mais fortificada naquela área e mesmo que tenha tensão, ela vai evitar de alargar. Porque vocês viram, o processo de remodelação dessa cicatriz é um processo longo, vai ficar 8 semanas, às vezes 10 semanas, e o processo de finalização dessa cicatriz de 1 a 2 anos, né? Então nesse período aí até 8 semanas, 10 semanas, se a cicatriz está com a tendência a ter um alargamento, se aquela pele ainda está um pouco sofrendo, tem muita tensão naquela área, pode-se utilizar pomadas ou fitinhas de silicone para fortificar aquela região. Bom, além de tudo isso, vocês sabem e são carecas de saber muito mais do que eu, desde a nossa avó ela já fala isso, protetor solar. Então o uso de bloqueador solar em cicatrizes é muito importante para não deixar a cicatriz muito evidente, não deixar ela escurecida, não deixar ela marcada. Então assim, protetor solar sempre, né, no rosto, evitar de pegar sol no rosto, de todas as maneiras eu evito de pegar sol no rosto, porém, se for necessário, vai sair na rua, vai se expor a luzes muito intensas, usa protetor solar. Vai usar micropóreo, mas só nas primeiras semanas. Usa protetor solar na cicatriz, isso vai evitar que tu tenha uma cicatriz mais marcada e mais escurecida. Por último, nós podemos utilizar laser terapia. O artigo ali fala aqui que a laser terapia deixa essa fase mais diminuída, então reduz o tempo da fase de proliferação, diminuindo o risco do paciente ter uma hipertrofia de cicatriz, uma queloide, ou deixar a cicatriz mais avermelhada. Então o laser ele ajuda muito a reduzir essa fase e ter uma redução no período que a cicatriz demora para ficar mais branquinha. Esse é o artigo, então eles concluem exatamente isso, né? Na verdade não existe uma conclusão específica, a conclusão ela diz que tem que ter os cuidados, que o somatório de cuidados que nós vamos ter em relação à cicatriz vão ser o resultado que nós vamos ter. Então, quanto mais cuidado nós tivermos, quanto mais cuidados na fase imediata lá de proliferação, quanto mais cuidado nós tivermos com a alimentação, quando nós estivermos bem nutrido, fizermos o repouso, evitarmos tensão naquela área da cicatriz, fizermos uso de protetor solar, colocarmos propóleo naquela área da cicatriz para deixar ela mais fortificada, não deixar aquela área umedecida excessivamente, principalmente nos primeiros dias, utilizar as pomadas, tudo isso vai fazer com que o paciente tenha uma boa cicatrização e evite as cicatrizes mais evidentes. Esse é o nosso artigo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cheguei até aqui, li todo esse artigo, estava em inglês, o artigo traduzi ele todo, passei para vocês aqui. Merece o teu like e merece que tu compartilhe esse vídeo com alguém que vai fazer um procedimento cirúrgico e quer estar por dentro de algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar cicatrizes. Isso aqui se aplica a todas as áreas do corpo. A minha área de atuação é a face, mas qualquer área do corpo que vai ser operada, nós podemos utilizar esses princípios para reduzir o risco de cicatrizes e melhorar e acelerar a cicatrização. Espero que tenha gostado, manda esse vídeo para quem tu gostou, te inscreve no canal, deixa teu like e eu te vejo no próximo cafezinho.